O assédio moral ele deve ser combatido com todo rigor. Haja vista que ele acontece sobre os nossos olhos, né? E muitas vezes nós não nos intrometemos, que é um comportamento típico do brasileiro, né? Que às vezes não denuncia, não se intromete para não ter problemas. Fala, não, deixa cada um se resolve. Não é assim, não. A principal obra no Brasil sobre esse assunto tão importante, assédio moral, é chamada Assédio Moral, a Violência Perversa do Cotidiano, que é da Mary France. E nesse livro ela diz que acontecem assédios familiares entre os casais, entre os descendentes, ou seja, os filhos, e os ascendentes, os pais desses casais, não é? No entanto, por sorte, as famílias, elas são locais onde o assédio moral é menos frequente do que no trabalho, por exemplo. Mas o assédio familiar, ele é muito mais destrutivo que o assédio laboral, né? Que é aquele do trabalho. Por quê? Porque a família é o local de abrigo emocional, é o abrigo afetivo de uma pessoa. Por isso que é muito mais sério tudo o que ocorre dentro do lar. E o doutor André está aqui para nos dar realmente assim dicas de como a gente pode agir, tanto percebendo que o assédio moral está acontecendo, como também para nos corrigirmos, não é? E quais são as principais características desse assédio moral dentro da família? Seria a violência física, a violência psicológica? O que seria, doutor? O assédio, a violência pode ocorrer de diversas formas, né? Diversos meios, né? A psicológica, que é menosprezar a pessoa, a autoestima dela, né? Então você não é um nada, você é um fracassado, né? Você é um burro porque a criança não foi bem na escola. É uma forma de assédio psicológico. Tem assédio também a questão de violência patrimonial, que é destruir objetos, destruir boneca, destruir coisas da própria pessoa. Jogar os brinquedos, por exemplo, da criança também no chão, essas coisas. Do adolescente. Do adolescente, né? Quebrar o videogame. Essas que tem um valor patrimonial dali, do adolescente, né? E da criança. E também tem o assédio moral, que é aquele que a Lei Maria da Penha tipifica e dá a ideia, né, que eles trouxe da violência moral, que é praticar uma difamação, uma calúnia, uma injúria, né, que ofende a pessoa, né, o grau de respeitabilidade dela, né, a dignidade dela, o grau de respeito que ela tem por si, que ela se vê em seu ambiente, né, então ninguém está respeitando. Sim. Uma perguntinha aqui. Teco, você chegou, então, Teco? Eu tenho uma pergunta antes da dele. Qual, Teco? Doutor André, sim, levar Teco. a gente no dentista contra a vontade é assédio moral? Bom, essa pergunta é muito interessante, mas eu não vou dar uma resposta que você não vai gostar muito. Não é assédio moral. Tá vendo? Tá é assédio vendo, físico Teco? mesmo, né? Eu não te falei, Teco? Porque são cuidados necessários para você que está em Exatamente. desenvolvimento, que ainda vai definir o seu futuro, sua profissão. Você precisa de ter uns cuidados essenciais. Vacinar, por exemplo, vacinação. Dói a picadinha às vezes, mas é só naquele momento. Mas é importante vacinar. A criança que não é vacinada, os pais têm que responder por isso. É uma negligência dos pais em relação à criança. A saúde dela, né? O bem-estar físico e mental da criança, né? E do adolescente. Dentro dessa pergunta do Teco, aconteceu com uma vizinha minha, né? O quê? Que ela não queria ir no dentista. Ela aconteceu dentro da minha pergunta? Nossa. E sabe o que o pai dela falou assim? O quê? Você não tem querer, eu que mando em você. Isso é certo? Agir dessa forma? Porque tem pai que acha que tem toda a autoridade do mundo e o filho não tem direito nenhum. Isso é um assédio? A circunstância, ele agiu com grande rigor, né? Falando, eu que mando em você. Já é claro a relação de autoridade do pai, né? Nós sabemos que o pai que manda, né? Uma porque ele tem um poder econômico, né? Tem um poder também físico em relação a gente, né? É uma coisa que já é clara, está subentendido, mas não precisa necessariamente usar termos assim tão diretos, até para a relação de amor pedagógico, é uma relação também que tem sinais subjetivos, né? E uma hora ou outra também é preciso sim, depende da pessoa, da personalidade, também colocar uns limites, falar com forma incisiva. Né? Mas sem, literalmente, a ideia de ofender ela. Né? Então, nesse caso que ele falou, né, eu mando em você, de certa forma, ele está demonstrando a autoridade dele. Né? Tem que ver o contexto que isso foi. Né? Se ele também, além disso, ele agride, xinga, né, fala outras situações que menospreza e vai manter isso costumeiramente também, então toda hora ele fala isso, então ele costuma falar isso, então a criança fica amedrontada, é um sinal aí de assédio moral, né? Então amedrontou a pessoa, é um assédio, aí, uma violência contra ela, e a pessoa fica uma criança ali com medo,
como a questão da violência doméstica também. Às vezes bate na mãe e a criança fica com medo do pai. Exatamente, que infelizmente isso é muito comum, não é? É o que não deveria, né? Claro, não deveria, totalmente jamais, errado. né? E aí eu queria que falasse a respeito disso, doutor. Essa questão de, muitas vezes, os pais até usam os filhos como confidentes das suas insatisfações com o seu cônjuge, né? Então começa a reclamar da esposa para a criança, a mãe começa a reclamar do marido, né? Do pai para o filho. Isso também não gera uma série de problemas para essa criança? Isso, a gente fala que a criança desde quando nasce já tem sua capacidade cognitiva, de conhecimento, né? Sim. Então ela nós estamos conversando, ela está brincando aqui no tapete, ela está também absorvendo o seu ambiente, né? A ideia do Mowgli, menino lobo, né? Então ele vai ser um lobo, tem essa tendência, né? Então depende do que você faz, é o que a gente fala da alienação parental, às vezes que os pais estão separados. E às vezes um pai fala mal do outro, seu pai não presta, mas são pessoas que são efetivamente referências para a criança, para o adolescente, né? Então são autoridades, são aquele sinal de que a gente espera do nosso pai, a gente espera que é a pessoa que nos guarde, que nos dê o melhor, o bom, né? E quando acontece essa situação, a criança fica até, poxa, mas se a pessoa é bom comigo, por que não é bom com o outro, né? Cria também um conflito psicológico da criança, né? Então é interessante observar sempre o que você vai falar, né? Como você falou bem no começo, né? Não falar, eu sou sempre assim, eu sou explosivo. A gente tem que observar assim como a gente trata o outro, que aí como a gente trata o outro é a forma que a gente também quer ser tratado, né? O princípio da alteridade, né? Como eu trato o outro, também é a forma que eu quero ser tratado. Então a gente tem que observar muito isso, para evitar esses conflitos e fazer grandes guerras, né? Na verdade, é dialogar, é também saber o limite do outro e saber o meu limite, né? E a ideia do respeito é isso, né? Sim. Então, eu tenho uma perguntinha aqui. E como é que os casais podem lidar com isso? Porque às vezes tem um lado do casal que está disposto a resolver e o outro não está. Dá para um dos dois fazer alguma coisa para ajudar, não? É muito interessante. A gente sempre fala assim que, para nós que acreditamos, o único poder maior é o de Deus, né? O divino, né? Mas sempre alguém tem mais poder do que a gente, é a autoridade para o outro, né? No caso do casal, quando a gente se depara numa orientação assim, de violência doméstica, a gente até fala para a pessoa, se um quer e outro não quer, às vezes procurar uma pessoa que é autoridade para aquela pessoa que não quer conversar. Às vezes é uma mãe, às vezes é um amigo, às vezes é um tio, um avô, né? Que também, com a fala, quando vai falar com a pessoa, ela vai já se estar desarmada e vai refletir mais, né? Então tem pessoas que a gente escuta, que a gente não está nem aí. Tem pessoas que a gente escuta, que a gente assimila mais. Então é importante a questão do padre também, do papel do padre, né? na igreja também, como uma autoridade, né? E do chefe no trabalho, dessas pessoas que têm referência. Nós somos toda hora referência uns por outro, né? Então é bem interessante isso, procurar necessariamente ajuda essas pessoas, né? Porque às vezes tem conflitos que só das duas pessoas não resolvem, né? Aí também a questão da justiça. E você tem não somente as instituições, como a igreja, mas também tem as instituições públicas aí, o CREAS, o CAP, serviços de saúde, também serviços de mediação, defensoria pública, Ministério Público, que tem lá também as suas especialidades na área da infância e juventude, na área da mulher, né, que podem também ajudar a dar uma orientação, chamar uma mediação de conflito, né? Então essa que é a lógica também de um conflito, não é exterminar o outro, mas fazer com que os dois sigam pacificamente o caminho, apesar das nossas divergências que são necessárias, né? Numa democracia e também na pluralidade que a gente vive, né? Perfeito, eu gostei dessa ideia de conflito exterminar o outro. Como? Não é assim que a gente faz no videogame? Mas é bem diferente. Até exterminar. Sim, mas aí o que o doutor está falando é sobre essa parte importantíssima da mediação, ou seja, unir forças para se resolver aquele conflito, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Não tem mediador no meu videogame, Suzy. Não tem? Não. Lá a gente luta até morrer. Não, tem um mediador sim, sem dúvida nenhuma. O seu pai e a sua mãe ficam lá falando, agora chega, já é o momento adequado de você ir dormir, já brincou bastante. Você viu como tem o mediador? É verdade. E isso também é importante, não é, doutor? Essa questão, por exemplo, de um dos pais, quando tem um atrito, um conflito, ter esse momento também de falar, chega, não vamos dar continuidade ao nosso diálogo aqui, porque a gente já está ficando irritado, vamos dar uma pausa, olha as crianças. Esse tipo de atitude não é muito importante, doutor? A gente saber o momento de dar uma pausa diante dos conflitos familiares? É aquela velha massa popular, né? O que um não quer, dois não faz, né? Então é importante isso. E a gente tem que também saber que a gente não tem poder para tudo, nosso poder não é ilimitado, né? Então, às vezes a gente quer extravasar, às vezes é o momento de recuar e pensar também com outra pessoa, né? Duas cabeças também pensam mais do que uma, né? Com uma pessoa conhecida, que talvez já vivenciou, né? Um confidente, uma pessoa amiga, que também possa ajudar
a orientar nesse caminho. Né? Na fundação a gente faz esse papel, né, para os pais que vêm procurar, né? A ideia de mediar também esses conflitos, né? Ser uma pessoa externa que possa falar, você tem direito, mas você também tem. Então, o limite do seu direito é o do outro, né? Fazer essa questão e do respeito, falar, olha, que respeitar o outro é compreender que ele tem defeitos, mas também tem qualidades. E você atuar conforme isso, verificar essa limitação, sim. Aí entendi tudo. Você eu tô vendo entendeu? aqui, entendi. Você sabe que eu entendi só um comentáriozinho aqui. Meu pai diz assim, quando eu quero, eu faço. Não tem a história do dois não quer, não sei o que você falou aí, não. Foi o que o doutor falou. Essa é uma questão até de se sentar e conversar. E talvez você conversando com ele de uma maneira assim, ô pai, mas puxa, olha como você está falando, né? Isso também não é legal. Você não gostaria que amanhã eu falasse dessa forma com você. Então tudo vem realmente de um diálogo, da gente começar a falar de maneira respeitosa. Agora, eu gostaria de saber, doutor, se existe assim, na questão do assédio moral na família, se difere isso de acordo com o sexo, com a idade da vítima. Tem alguma diferença, assim, significativa? Não, a violência sempre é a mesma, dá o Sempre. mesmo grau de impacto. Às vezes um absorve mais a violência e depois vai, né, demonstrar, replicar em outras situações, outros absorvem menos a violência colocada. Né? Então, há situações e situações. Né? E nesse caso, da idade, como eu falei no início, né? Quando a pessoa é idosa, às vezes a gente tem aquela paciência para a pessoa idosa, quer deixar ela excluída no canto, né? Trancada. Muitos pegam um benefício e administram e não deixam nada. Verdade, doutor. Isso é para a idade do idoso. Então você tem um estatuto específico que garante, que deixa claro qual é o dever e o direito, né? O dever nosso em relação ao idoso e o dever também dele em relação à família, à sociedade, todos que devem observar. Para o adolescente é a mesma coisa, né? E para a mulher também, que são os grupos vulneráveis, né? Historicamente vulneráveis. Então, tem essa questão da idade, sim, uma diferença, né? Normalmente é o padrão que a gente fala, padrão de homem perfeito, né? Sim. Que na sociedade nossa histórica é o homem, né? É maior, né? Que tem posses, né? Então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas também, alguns preconceitos para evitar violências históricas, que a gente evitar de reproduzir isso, né? Essas violências históricas e que todos vivam bem. A ideia é que o sol nasce para todo mundo, né? Então não só para mim. Então para o outro também que está sendo oprimido também nasce. Perfeito. E quando a gente vai cuidar, a gente não cuida somente daquele que foi oprimido ou violado, mas também do seu opressor também, que precisa ter essa consciência, né? Exatamente. E saber que o poder que ele tem, esse poder de mando, ele também tem que observar que esse poder é um serviço, né? O poder é um serviço constante. Né? Diga. Eureka! O quê? Eu consegui descobrir. O que você Como descobriu? vencer essa questão do assédio moral? Como? Com o assédio do amor. Ah, sem dúvida. Isso realmente você disse certo. Agora, só para finalizar, doutor, eu gostaria que nos desse uma orientação. Como a gente falou logo no início aqui do nosso bloco, e muitas vezes a gente não quer interferir, a gente vê como vizinho ou uma pessoa que está próxima, que está havendo um assédio moral, que está havendo uma violência ali. Como é que a gente deve agir quando a gente observa que a situação está saindo do controle? Se você é vizinho, a gente vai falar, todos têm um dever, né? Todos significa o Estado, com seus órgãos, a sociedade, toda a vizinhança e a família, né? Às vezes a família não consegue resolver, então é preciso você ultrapassar a esfera familiar e pedir auxílio externo. Então, na área da criança e adolescente, você tem o Conselho Tutelar, você tem entidades também de defesa e proteção dos direitos da criança e adolescente, você também tem a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, na área do idoso também, você também tem os conselhos específicos do idoso. Então, devemos ir até lá, Sim. procurar, não é? E fazer a nossa colocação daquilo que a gente observa para que possa ser apurado se está realmente havendo um exagero, uma violência de fato ou não. E até são pessoas que também trabalham com isso todo dia, né? Então, Sim. conhecem outros casos, atendeu outros casos assim também, que infelizmente não é um caso único que acontece. Então vai dar um suporte maior, que é o especialista, a pessoa que tem um conhecimento maior vai te ajudar a pensar e superar, né? Não é da noite para o dia, mas é um passo necessário a hora que a pessoa fala, não, chega, basta, eu quero superar essa violência, né? Olha, quantas coisas a gente aprende no nosso dia a dia nesse programa maravilhoso que é o Família em Foco. Doutor André, eu quero agradecer imensamente a sua participação, foi muito esclarecedor, tenho certeza que ajudou muitos de nós aí em casa, que se felizmente não passamos por esse problema, às vezes observamos sim em alguém próximo esse tipo de situação e agora já sabemos mais do que nunca como agir. A gente deve sim buscar
esse auxílio externo para que a gente tenha uma orientação e saiba como é que a gente pode auxiliar na resolução daquele conflito. Se você gostou dessa entrevista, você deve assistir. E você pode também assistir novamente os programas anteriores no nosso site www.paulinas.org.br. E também pode mandar sugestões para nós, sugestões de pauta, dúvidas, opiniões. Entre em contato conosco. Programa Família em Foco, nosso e-mail é paulinastv. Pode Você tá dizer. pegando a nossa parte aqui. Ah, verdade, Suzy. Isso é um assédio moral? Assédio. paulinastv@paulinas.com.org.br. Isso mesmo. E lá, com certeza, errei? você entra em contato conosco. Que foi? É paulinastv@paulinas.com.br. Foi o que eu falei, não foi? Você falou .org.com.br. Não, .org.br é o site. Ah, tá me confundindo. www.paulinas.org.br é o site. Isso mesmo. E aí você assiste todo esse nosso programa maravilhoso. Mais uma vez, doutor André, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, Suzy, a você, aos meninos que fazem sua companhia aqui. Obrigado. Valeu, André. Obrigado. Obrigado, André. Valeu, meninos. Parabéns. Com certeza, nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas sobre escovação de dentes. Vocês vão adorar. Vai ter, pode vir para cá. Não foge, não foge.